Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa em 580 pelo site e pelo aplicativo. Mais uma vez, mais uma edição, né? Diga-se de passagem, o nosso Relógio Entrevista. Meus amados, o vírus Nipah, uma das infecções emergentes mais letais já identificadas, segue no radar de autoridades sanitárias e especialistas em saúde pública. E para falar sobre esse assunto, eu vou ter o prazer de entrevistá-lo, o grande infectologista Pedro Martins, que é professor da pós-graduação em infectologia da FIA Educação Médica. Bom, já quero desejar para ele bom dia, todo especial, em nome de toda a família Rádio Relógio. Bom dia, professor! Olá pessoal, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Relógio. Meu nome é Pedro Martins, eu sou médico, sou infectologista, sou mestre em pesquisa clínica pela Fiocruz e fui convidado pela rádio para a gente poder discutir sobre o vírus Nipah, que tem circulado no Sudeste Asiático. Ok, bem-vindo à Rádio Relógio, hein, querido? Doutor, já trazendo aqui a primeira pergunta, explica pra gente o que é o vírus, o que esse vírus representa, o vírus Nipah? O vírus Nipah é um vírus da família paramyxovírus, que é um vírus da mesma família do sarampo, da cachumba e do vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolite nas crianças e nos idosos que têm enfisema pulmonar. E ele foi identificado como sendo responsável por causar alguns surtos de encefalite no Sudeste Asiático, ali em fazendeiros, pecuaristas de porcos, lá em 1998 na Malásia. E posteriormente em alguns abatedouros ali em Singapura, em 1999. Ele é um vírus que vem causando surtos nessa região ali anualmente e que recentemente ganhou um pouco mais de notoriedade pelo aumento do número de casos na Índia. Ele é um vírus que é dotado da capacidade de inflamar o sistema nervoso central, o cérebro, o cerebelo, e aí, em consequência disso, causar sintomas de uma encefalite, que é a consequência da inflamação no cérebro. Certo, só fazendo a correção básica, né? O doutor até destacou pra gente aqui, é Nipah, a gente já tinha me informado errado. Doutor, a segunda pergunta é a seguinte: como ocorre a transmissão? Explica isso melhor pra gente. O vírus ele causa uma zoonose, né, que é uma doença que é transmitida de um animal para o ser humano, e o principal reservatório dele na natureza são os morcegos de grande porte, são morcegos frugívoros que se alimentam de frutas do Sudeste Asiático, que é uma espécie que não é nativa do Brasil. Então, a maioria dos casos relacionados à infecção pelo vírus Nipah teve contato com algum desses animais doentes ou com frutas, seiva de plantas que foi contaminada pela saliva ou pela urina desses animais. Já houve a documentação também de transmissão do morcego para o porco e do porco para o ser humano. Então, o contato com o animal ele é o principal meio pelo qual as pessoas podem adquirir a infecção pelo vírus Nipah. Já foi documentada a transmissão entre humanos, né, de pessoa para pessoa, mas felizmente isso acontece numa taxa muito mais baixa e não é o principal meio pelo qual as pessoas adquirem a doença. Certo. Só lembrando aos nossos ouvintes, você que ligou o rádio agora, está acompanhando aqui a nossa programação, estamos falando sobre o vírus Nipah, gente, uma das infecções emergentes mais letais já identificadas, segue no radar de autoridades sanitárias e especialistas em saúde pública. E o nosso querido doutor, né, infectologista Pedro Martins, que é professor da pós-graduação em infectologia da FIA Educação Médica, está explicando aqui pra gente, né, sobre essa doença. Agora, doutor, quais são os sintomas? Geralmente é uma doença que tem um período médio de incubação de 2 semanas, né, de 7 a 14 dias, ou seja, a pessoa entra em contato com o vírus, passa 7 a 14 dias sem manifestar nenhum sintoma, e aí inicialmente ela abre um quadro que é inespecífico, né, febre, dor de cabeça, tonteira, vômitos, são sintomas que são comuns a várias outras doenças e que não fecham um diagnóstico muito sugestivo da infecção pelo vírus Nipah. Posteriormente, elas podem ter depois os sinais inflamatórios do cérebro, né? Então, eles podem ter uma redução do nível de consciência, podem ficar um pouco mais sonolentas, ter alguma alteração de comportamento ou até em manifestações mais graves, evoluir para o coma. Dependendo da zona do cérebro que for afetada, a pessoa pode ter crises convulsivas, pode ter alterações da musculatura, do movimento normal do corpo, dos reflexos. Isso vai depender muito de qual área que foi afetada do cérebro. Em último caso, a gente pode ter uma desautonomia, uma desregulação do sistema de controle do batimento cardíaco, da pressão. Então a pessoa pode ficar com a pressão mais alta, o coração mais acelerado, pode ter uma descoordenação na hora de fazer os movimentos. Então vai depender de qual área do cérebro é afetada a manifestação dos sintomas, mas podem ser sintomas neurológicos de uma maneira geral. Certo. Agora, doutor, existe, como é que eu posso me expressar? Tratamento, doutor?
Até o momento que se tem é o tratamento apenas de suporte, já foram iniciados alguns estudos para tentar comprovar a eficácia de alguma medicação em relação a outra para o tratamento específico da encefalite pelo vírus Nipah, mas os estudos são muito incipientes, ainda estão em fase de testes, a gente ainda não tem um medicamento que pode ser amplamente utilizado aí, ser divulgado como sendo uma medicação eficaz no tratamento da infecção pelo vírus Nipah. Então, até o momento que a gente tem é o tratamento de suporte. Então, se o paciente evolui com um quadro de encefalite, de inflamação no cérebro, o ideal é que ele esteja dentro de uma unidade hospitalar, de preferência na unidade de terapia intensiva, né, no CTI, para que ele possa ser conduzido ali e receber o tratamento de acordo com os sintomas. Então, caso ele apresente crises convulsivas, o ideal seria que a gente iniciasse um anticonvulsivante. Caso ele apresente febre, a gente vai iniciar um antitérmico. Se está com dor, vai iniciar um analgésico. Se tem alguma alteração de movimento, alguma descoordenação de movimento, um comprometimento da musculatura respiratória, talvez esse paciente precise ser entubado, ficar na ventilação mecânica, para poder esperar, né, essa redução da inflamação que é promovida pelo vírus, o seu corpo atuar em cima dessa inflamação para poder tentar combater o vírus, e aí após esse descanso que a unidade de terapia intensiva poderia oferecer para o paciente a partir da sedação, o paciente ir se recuperando. Certo. E existe vacina? Até o momento a gente não tem uma vacina específica para o vírus Nipah, já que já tenha sido estudada para seres humanos. O que nós temos um pouco mais avançado é uma vacina para o vírus Hendra, que é um vírus parecido com o vírus Nipah, e que em alguns estudos que foram desenhados para ver a eficácia dessa vacina na proteção contra o vírus Nipah, obteve-se ali uma taxa de aproximadamente 80% de proteção cruzada. Ou seja, a gente vacina para o vírus Hendra, como os vírus são muito parecidos, eles também conferem em algumas pessoas, em até 80% das pessoas, uma proteção também contra o vírus Nipah. Já existem outros estudos de vacina que estão sendo conduzidos especificamente para o vírus Nipah, mas que até o momento foram testados apenas em animais. A gente ainda não tem estudos em seres humanos. A gente só teve estudos em ratos e em macacos. Certo. E agora, doutor, como nos prevenir? Como é um vírus muito ligado ao contato com os animais doentes, né, as principais medidas que foram eficazes na prevenção da infecção foi não ter contato com os animais. Então, como faz parte da atividade econômica extrativista adquirir os frutos de determinadas árvores, a seiva de determinadas árvores para consumo na dieta, né, ou para revenda, o que foi eficaz no Sudeste Asiático na redução da incidência do vírus Nipah, né, na redução dos novos casos, foi criar barreiras mecânicas mesmo, perto das árvores, deixar um grande emaranhado de redes que impede a aproximação dos morcegos e, consequentemente, os morcegos doentes das frutas que as pessoas daquela região ali vão coletar. Então, evitar o contato com o animal doente, né? Ainda que o animal ele seja encontrado fora do habitat natural dele, não entrar em contato com o morcegos de grande porte, e proteger também, ali no setor da agropecuária, os animais de interesse econômico, né? Proteger os porcos, proteger os cavalos, porque já houve documentação de infecção do morcego para o cavalo, do cavalo para o humano, do morcego para o porco, do porco para o humano. Então, basicamente, as principais medidas de proteção que nós temos até o momento para evitar a infecção pelo vírus Nipah é evitar o contato com o animal doente. Outra coisa que também pode ser utilizada na prevenção são as medidas de proteção individual, né? O uso de equipamento de proteção individual. Então, frente ao contato com o paciente diagnosticado com encefalite pelo vírus Nipah, é importante que o profissional de saúde que esteja manejando o caso esteja equipado com os aparatos de proteção. Então, ele tem que estar de luva, precisa estar de óculos, máscara e preferencialmente também de capote. É como se fosse uma proteção, uma manta que a gente coloca na hora de examinar o paciente, que nos protege do contato com as secreções. A transmissão entre humanos ela é mais rara, mas ela já foi documentada, inclusive nesse cenário intra-hospitalar, quando não foram seguidas essas medidas de segurança. Então, se o profissional de saúde que estava avaliando o paciente não fez a higiene adequada das mãos e não dispunha de equipamentos de proteção individual, ele, ao entrar em contato com o paciente doente, ele também pode adquirir a infecção, ainda que isso seja um mecanismo mais difícil de acontecer do que o contato com o animal. Bom, gente, só lembrando que eu conversei com o infectologista Dr. Pedro Martins sobre o que seria o vírus Nipah. Moisés, muito obrigado, doutor, mais uma vez aí pela sua participação, e tenha um bom dia e bom fim de semana, hein?
Eu agradeço à Rádio Relógio pelo espaço aberto para a gente poder discutir temas de educação e saúde. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem me encontrar a partir do link www.infectopedromartins.com. Eu ofereço atendimento presencial e também por telemedicina. Muito obrigado. Nada, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Só lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou!